Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe, ó Deus, nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé agora pelo meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o cantor Daniel canta a música Estou Apaixonado. Você já ouviu, não é? O estribilho da música diz assim: Que estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você cada instante. Bonita música. Ele diz que a vida dele, a partir do momento em que o amor surgiu em seu coração, é vivida somente para o seu amor, que se transformou em sua vida, em sua razão de viver. O apóstolo Paulo escreve esta carta ou epístola aos cristãos de Roma, que eram pessoas que vieram em grande parte do paganismo, isto é, não eram judeus. O objetivo dele era fundamentar a fé cristã no coração, na mente e na vida desses cristãos, que não tinham uma cultura religiosa como os judeus tinham. As pessoas que ouviram falar de Cristo e foram feitas cristãs, agora precisavam viver esta fé em uma cidade grande como era Roma e muito pagã. Os cristãos precisavam não apenas dizer que eram cristãos, mas precisavam abandonar os costumes pagãos, os pecados e viver uma vida de fé, esperança e amor em Cristo. Nós, cristãos do século XXI, também vivemos em um mundo extremamente pagão, que vive em pecados longe de Deus, com princípios, valores e moral totalmente diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim para nós: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O cantor na música, Daniel na música, Estou Apaixonado, quer anunciar ao mundo todo, através desta música, que a sua amada é tudo para ele. Ele quer gritar para o mundo inteiro: estou apaixonado, estou amando, a minha vida agora é vivida para a minha amada. O apóstolo Paulo diz que ele não tem vergonha de se mostrar cristão para as pessoas, falar de Jesus, viver a fé em Cristo, porque Jesus é a razão de viver dele. Ele quer anunciar para o mundo todo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo ia em todos os lugares pregando a palavra de Deus, falando de Cristo. Várias vezes ele foi espancado, apedrejado, humilhado por causa de Cristo, mas sempre se levantava e continuava a falar de Cristo para as pessoas que encontrava. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar as pessoas, por isso deve ser vivido e falado para todo mundo. Também esta frase quer dizer que ele se gloria, se alegra, se motiva e considera alta honra ser cristão e falar de Cristo para os outros. O apóstolo Paulo continua o texto dizendo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito,
O justo viverá por fé. A primeira dúvida que vem a nós quando lemos este texto é: o que é a tal justiça de Deus? Justiça, normalmente, é você recompensar aquele que faz o certo e castigar aquele que faz o errado, certo? Nós somos pecadores, portanto, os errados, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. O pecado é como uma doença hereditária. Nós já nascemos pecadores porque fomos feitos à imagem e semelhança de nossos pais, pecadores. Todos os dias cometemos pecados por pensamentos, palavras, ações e omissões. Seria, portanto, justo Deus nos condenar aqui e no inferno por nossos pecados. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho, diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é a boa notícia que os anjos trouxeram aos pastores de Belém em Lucas 2, quando disseram: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa notícia, o Evangelho, que será para o mundo todo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. A justiça de Deus precisava ser satisfeita, castigando o pecado cometido por cada um de nós. Mas poderia, para Deus, haver um substituto, alguém que estivesse à altura, que não tivesse pecado nenhum e conseguisse suportar toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano no mundo. Por isso, João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá na cruz, Jesus levou sobre si mesmo todo o peso da culpa pelos pecados de todos os seres humanos e pagou a nossa dívida com Deus, como diz Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Assim, o Evangelho é a boa notícia de que Deus perdoa os nossos pecados e nos declara justos, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, carregou na cruz todos os nossos pecados e sofreu em nosso lugar toda a ira e castigo eterno de Deus. E tudo isso Jesus Cristo fez movido unicamente por seu infinito e eterno amor por cada um de nós pecadores. Isso tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz para todos os seres humanos pecadores é recebido por cada pessoa individualmente pela fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Quando o apóstolo Paulo diz no texto de hoje que o justo viverá por fé, ele quer dizer que nós somos declarados justos por Deus, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida e nós, pela fé em Cristo, que é um presente que Deus nos dá mediante o Evangelho, a palavra de Deus, recebemos este presente de Deus, que é o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Muito interessante é a formulação de Paulo, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo fala que nós recebemos a salvação eterna pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E esta fé recebida por nós pelo Evangelho faz com que nós vivamos uma nova vida, uma vida de fé, esperança e amor, uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. A fé em Cristo nos motiva a buscarmos em primeiro lugar a Deus, na meditação da sua palavra, na oração, no participar ativamente de nossa igreja e no viver uma vida cristã, não conforme o mundo vive, mas como Deus nos diz na sua palavra, especialmente nos 10 mandamentos. Estimado irmão e irmã,
Existem dois caminhos para ir ao céu e ser feliz. O primeiro caminho chama-se lei. São as boas obras, o ser bonzinho, fazer o bem, ajudar os outros e tantas coisas que o povo fala por aí. Por este caminho, a pessoa, para ir aos céus, precisa seguir a lei que Deus nos dá perfeitamente, sem nunca errar. Como diz Levítico 19:2, sejam santos porque o Senhor, o Deus de vocês, são santos. A pessoa, para ir ao céu pelo caminho da lei, precisa ser santa, sem pecado, nenhum sequer, nunca, nada de pecado. Você vai dizer agora, então ninguém vai para o céu. Correto. Por isso Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, abriu o segundo caminho chamado do Evangelho. É a boa notícia de que por causa de Cristo nós temos a salvação eterna, nós temos o céu. A salvação não depende do que nós fazemos, falamos ou pensamos, mas unicamente por causa do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Nós recebemos individualmente este presente da salvação pela fé em Cristo somente. Esta fé em Cristo produz uma transformação em nossos corações. E agora, como cristãos salvos, queremos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida santificada, uma vida que leva a sério a Deus, a palavra de Deus, a oração, a igreja, e uma vida que é dirigida por Deus através da sua palavra, pelo Espírito Santo. Como canta Daniel, dizendo que a vida dele, por causa do amor que sente pela pessoa amada, o motiva a viver, falar e estar sempre pensando na paixão dele, nós podemos dizer também em relação a Cristo algo parecido. Eu amo a Cristo, meu Senhor e Salvador. Este amor é tão grande que eu estou apaixonado e só penso em Cristo em cada instante de minha vida. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala também assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós podemos agradecer o seu imenso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Sabemos que não merecemos nada de Ti, senão o Teu justo castigo nesta vida e no inferno. Mas Te louvamos porque em Cristo o Senhor nos amou. Em Cristo o Senhor nos declara justos, salvos. Em Cristo o Senhor nos deu uma nova vida cristã. Que nós possamos viver na alegria da salvação. Que nós possamos fugir de todo pecado que nos afasta de Ti. Que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E nós também Te pedimos, ó Deus, dá-nos sabedoria para podermos viver uma vida segundo a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.